Cris, começamos bem. Em nome de Jesus, que o coração esteja aí como uma boa semente, preparado. Não seja pedra, nem no meio do caminho, nem espinho. Amém? Nós vamos meditar em Hebreus capítulo 10 sobre uma coisa importante e uma puxa a outra: confiança e paciência. Eu quero que você entenda que esse livro, embora hoje, atualmente, no mundo todo, estejam querendo desvalorizá-lo, ele é digno de confiança. O crente não pode ter nenhuma dúvida de que a palavra de Deus, de que a Bíblia Sagrada é a palavra e a plena vontade de Deus. Sem a palavra de Deus, sem a Bíblia Sagrada, nós não temos a nossa fé. Nós não temos Jesus. Nós não podemos aceitar, agora que encontramos Jesus Cristo, que a gente faça do Evangelho de Jesus mais uma religião. Não, já tem muitas religiões nesse mundo. Já tem muitas religiões nesse mundo. A palavra de Deus não é religião. É diferente. É Ele mesmo falando com você. Ela é digna de todo respeito. Ela é digna de você lutar por ela, defendê-la com todo o seu coração, com toda a sua alma. Amém, pessoal? As pessoas que eu digo são sociedades inteiras às vezes. Você vê isso no mundo todo. As pessoas querem desvalorizar a Bíblia Sagrada. O problema não é servir a algum Deus. O problema é não servir a palavra de Deus. Porque quando a gente serve a palavra de Deus, nós temos um norte. Nós temos um caminho. E esse caminho não tem, sabe, como é que eu vou dizer? Atalhos. É reto, eu e Deus, Deus e eu, e a gente ali. Amém? E é por isso que estão tentando desvalorizar tanto esse livro. Não deixe isso entrar no seu coração. Aqui está diante de você a palavra de Deus, digno de toda confiança. Eu preciso confiar em Jesus Cristo e na mensagem da cruz de Jesus Cristo. Eu preciso confiar nele plenamente, que ele morreu por mim lá naquela cruz. E veio a esse mundo deixando de ser Deus e habitando aqui como homem durante aproximadamente 33 anos. Os últimos 3, ele então se revela e se dedica à humanidade para salvar a humanidade. Só que a escolha é minha e sua, não é dele. Por incrível que pareça, com todo o poder que ele tem, sendo o Criador dos céus e da terra, por incrível que pareça, ele respeitou a sua vontade. É você que decide. É você que escolhe. Ele não vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele demonstrou o amor dele morrendo por você numa cruz. Deixando a glória dele, vindo habitar nessa terra como homem. Enfrentando todas as tentações imagináveis. E até as que a gente não imagina, ele enfrentou. Porém, sem pecado, diz a Bíblia. Não pecou. Tudo porque ele amava a gente e não podia falhar naquela missão. E ele completou a missão dele. Hoje está sentado à destra do Pai, lutando por nós como um bom advogado. Virá como juiz, mas hoje é advogado. Amém? Ali, lutando por nós. Essa mensagem, que é, bem resumidamente, a mensagem da cruz, ela precisa estar em nossos corações com muita força, ao ponto de você lutar pela palavra. Lutar mesmo, irmãos. Estou falando sério. De um parente falar mal da Bíblia, você travar ele na hora. Ó, fala de mim, mas da palavra de Deus não. Hein? E se tiver na sua casa, melhor ainda. Na sua casa quem manda é você. Aí melhor ainda. Meu filho, espera aí. A palavra de Deus não. Aqui você não toca. Mãe, não toca. Ah, então eu vou embora. Então tchau. É coisa séria isso aqui. Nós temos que levar esse livro muito a sério e vê-lo como palavra de Deus, porque ele tem essa prerrogativa, digamos, para que a gente possa crer nele. É digno de credibilidade. Aqui no versículo 35 de Hebreus 10, diz o seguinte, versículo 35.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Ela tem o quê? Grande e avultado galardão. Avultado, ela vai crescendo, é algo que cresce. Essa confiança ela vai crescendo. Ao passo que você vai tendo contato com a Bíblia Sagrada, e você vai tendo experiência com a palavra de Deus, essa confiança ela vai sendo avultada, ela vai crescendo, ela vai aumentando. E esse galardão, quanto mais confiança você tem nela, mais o galardão vai crescendo na sua vida. É avultado. Galardão, irmãos, é uma recompensa. Eu até anotei aqui, ó, recompensa por serviços valiosos, é um prêmio. Tem tradução que diz que a gente vai ser ricamente recompensado. Aí já traduz o que é galardão. Ricamente recompensado. Ele diz então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Por quê? Ela vai te dar essa recompensa. A sua confiança em Deus, a sua confiança na palavra de Deus, a sua confiança na mensagem da cruz, a sua confiança em Jesus Cristo, ela vai gerar para você uma rica recompensa, uma avultada recompensa, um avultado galardão, que rende. Eu fiquei pensando, eu pensei naquele pessoal que gosta de investir, né? E fica buscando o melhor investimento para ter rendimentos maiores, né? Está aí um bom investimento para você, meu filho. Não que você não possa investir, isso é entre você e você mesmo. Amém? Não que você não possa investir, mas está aqui um bom investimento. Confiar na palavra é um grande investimento. Por quê? Porque vai rendendo. É como se você tivesse uma conta com Cristo. E vai rendendo, e seu galardão, seu prêmio, seu rico prêmio, vai prosperando, vai crescendo. Quando você for pegar seus dividendos lá do seu investimento, você vai ver como vai ser lindo. Amém? Quando você entrar nos céus com Jesus, e você estiver lá naquelas ruas como se fossem ruas de ouro, mar como se fosse de cristal, como diz a Bíblia, lá na eternidade junto com Ele, você vai dizer, poxa, valeu a pena. Paguei um preço. Pessoas se afastaram de mim. Alguns me chamaram de fanáticos, de bobo, boba, de louco, de louca. Eu perdi oportunidades lá na terra. Mas você vai falar assim, valeu a pena. Amém, pessoal? Valeu a pena. Valeu a pena manter a minha confiança na palavra. Manter a minha confiança e não rejeitar. Eu te pergunto, você acha que alguém tem condição de rejeitar a palavra de Deus? Porque assim, se a Bíblia fala rejeitar, eu não vou rejeitar algo que eu não conheço, que eu não recebo. Não é? Por que eu vou rejeitar? Se eu nem conheço, se nem chegou até mim. Eu não posso dizer que eu rejeitei uma coisa que eu não conheci. Eu não posso dizer que eu rejeitei uma coisa que não me foi dada. Não me foi dada, eu nem rejeitei. Ah, bom, você rejeitou, como que eu rejeitei se você não me deu? Só que Jesus te deu. Ele morreu por mim, por você e por qualquer um que passar lá fora agora. A humanidade está rejeitando isso. Eu rejeitar isso aqui é loucura. Por quê? Porque eu tive contato com Cristo. Ele se apresentou para mim. Eu recebi como Salvador da minha vida. Eu não posso fazer do Evangelho mais uma religião, que as pessoas dizem que estão amando a Deus e não querem saber do que Ele fala. Isso é rejeitar. Você está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Então você tem um Deus, Ele criou um meio de falar direto contigo. Ele diz que o Filho dele está aqui. Ele é a palavra, diz a Bíblia. Ele é a palavra. Mas eu digo que eu tenho um Deus e não quero ouvir o que Ele diz. Eu digo que tem um Deus, se Ele é Deus, então Ele manda na minha vida, deveria.
Mas quando ele me manda para a direita, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque a minha vontade é para a esquerda. E eu estou vivendo aqui na terra. E eu quero ver as coisas acontecerem. Quem não quer ver? Quem não quer prosperar? Quem não quer comprar a sua própria casa? Quem não quer ter o seu carro melhor para não ficar empurrando o carro na rua, passando vergonha? Quem não quer? Claro que todo mundo quer. Quem não quer viver com saúde? Apesar que alguns parecem que não querem, que não se cuidam. Mas quem se cuida, quem quer ter saúde vai se cuidando. Tem gente que se cuida até ao extremo. E mesmo assim aparece doença, não tem? Ou não tem? Ué, tem gente que se cuida ao extremo. E mesmo assim a doença aparece. É uma coisa assim de louco. Você fala assim, a pessoa era um touro de saúde e de repente o mal apareceu, começa a esquecer as coisas, começa a atrofiar. Está amarrado isso, mas acontece. Amém, Jesus? E ninguém quer isso para si. Nós não queremos. Não rejeite a confiança que Deus colocou em seu coração nele. A gente confia em tantas coisas, irmãos. Essa confiança que você tem nele, ela é um investimento que vai render dividendos para você. Por quê? Porque o galardão é avultado. Ele não para, ele vai crescendo ao passo que você vai confiando e vai entrando cada vez mais na palavra. Esse galardão vai aumentando, aumentando, aumentando. Ele é avultado, o galardão. Deu para entender, sim ou não? Coloca para mim. Já conseguiu ver o que eu pedi para colocar ali? Deixa preparado. Eu pensei que já estava preparado já. Ah, tá. Dá para vocês lerem aqui, irmãos? Não. Qual é o significado de confiança? Primeiro, credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Você está com a Bíblia na mão aí? Levanta para o céu aí. Glória a Deus. Tinha que tirar uma foto disso aí, né? Não, levanta, gente. Calma, tá com dor nos braços? Tinha que tirar uma foto disso aí. Esse é digno de credibilidade e de confiança e respeito. Olha para a Bíblia agora e fala assim: nunca eu vou duvidar de você. Olha para mim aqui. Você acabou de levantar Jesus acima da sua cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Deixe ele ser a cabeça da sua casa, do seu casamento, do seu dinheiro, da sua vida toda, dos seus filhos. E você vai ver que o seu galardão vai ser avultado. Amém? O segundo é uma crença de que algo é de qualidade superior. O nosso Deus a palavra de Deus é de qualidade superior. E não, Deus nunca vai falhar com você. Isso é o que significa confiança. Aí você julgue a si mesmo. Ninguém tem que julgar você. Julgue você a si mesmo. Você confia nele desse jeito? Faz com que ele tenha respeito, tenha crédito. Você realmente confia no que ele diz? Você entende ele como algo de qualidade superior, que nunca falha? Então você não pode simplesmente dizer não porque a Bíblia diz. Não pode simplesmente dizer não porque a sua vontade diz, porque você quer isso. Não, o que está na Bíblia está na Bíblia. Por mais que você não concorde, você vai ter que se desfazer do seu conceito para manter o conceito de Deus na sua vida. Eu não concordo, mas se a Bíblia fala, acabou. Eu vou deixar de lado o meu conceito e vou então colocar o conceito de Deus na minha vida, porque está escrito. Se está escrito, foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto. Ele inventava uma coisa, está escrito, está escrito, está escrito. E Satanás teve que bater em retirada. Amém, Jesus? 3, o terceiro significado aqui. Sentimento de segurança em relação a si mesmo. Firmeza. É o que Deus dá para você. Você fica tão firme que você é capaz de negar qualquer coisa para não desagradar a Cristo. Firmeza em você mesmo. E quarto, a crença
ou a fé de que determinadas expectativas se tornarão o quê? Realidade. Isso é esperança. Amém? Aquela expectativa boa de você, recebe aquela palavra e você chega a rir por dentro. Já aconteceu com você? Você sente aquela alegria por dentro, não é por fora não. Você sente por dentro aquela alegria. Aquela coisa, né? Parece a primeira paixão que você olha assim para, né? Para sua esposa, na época, a primeira vez que você olhou e se apaixonou assim, aí, né? As meninas falam assim, senti um monte de borboleta no estômago. Né? Parece a mesma coisa, irmãos. A palavra de Deus fala forte com você, aí você sente aquilo por dentro, aquela alegria borbulhando dentro de você, você fala, caramba, que coisa boa. É isso então, o Evangelho é isso, Jesus é isso. Agora que eu estou entendendo, por que esse povo é tão alegre? Por que esse povo está passar fome, mas está alegre? Esse povo está no hospital, mas está alegre? Esse povo vai para o UPA e está alegre no UPA, misericórdia! Como é que o povo pode ser feliz no UPA? Você vê o povo de Deus rindo e brincando no UPA, fila cheia, todo mundo doente. E está lá o pessoal rindo e falando de Deus, como é que pode? É isso aqui, ó. É a confiança que a gente tem em Jesus Cristo. Através desse livro que é digno de confiança. E quando você deposita a confiança nele, você está investindo. E você vai ter rendimento, dividendo. Você vai tirar, receber muito mais do que você investiu. Muito mais. Amém, irmãos? Vale a pena confiar nele. Vale muito a pena confiar nele. Amém? Deu para entender então? Mas ainda não acabou não. Vamos no 36 agora. Vamos passar adiante. Aqui eu já podia parar, né? Já podia entrar em oração com você já. Mas olha no 36. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haverdes feito o quê? Possais alcançar a promessa. Então eu confio, eu procuro ter paciência, porque você confia, mas tem que ter paciência, logicamente, saber esperar, né? Você então confia. Ele fala agora, vocês vão ter que buscar paciência, tem uma necessidade de ter a paciência. Por que necessitar de paciência? Para quê? Depois de haver feito a vontade de Deus, aí sim, possais alcançar. Eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos. Quer dizer, entre eu fazer a vontade de Deus, então eu fiz, e receber a promessa, existe um tempo. Existe um período que pode ser curto ou longo. Não importa. Não importa. Amém? Mas existe. Então, você vem à igreja. Você precisa de uma bênção. E você começa a confiar na palavra, confiar na palavra, confiar na palavra. E você então começa a ter aquela confiança de que o que Deus fala contigo vai acontecer. Porque Ele está te prometendo. Você está recebendo a promessa. E você vai recebendo aquela confiança. Ele é digno de confiança. E você vai recebendo. Mas aí passa um dia, 2, 3. E a promessa não se cumpriu. Passa uma semana, 2, 3. E a promessa não se cumpriu. Alguns nessa hora vão perdendo a paciência. Não podemos perder a paciência. Alguns começam a achar que Deus está, sabe, Ele está fazendo uma birrazinha lá no céu, Ele está meio chateado com alguma coisa, está travando a minha bênção, não estou entendendo, eu estou na igreja agora direto. Falaram que se eu me firmasse na igreja as coisas mudariam, mas não mudou. Já ouvi essa frase. Eu acho que é uma das piores frases que o pastor gosta de ouvir, gostaria de ouvir. Uma das piores.
pastor se sente meio fracassado quando ouve uma frase dessa. Caramba, uma pessoa entrou na minha igreja, está 1 ano na minha igreja, 2, e nada mudou. O que eu estou fazendo aqui? Tem pastor que fica questionando, né? O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas, que Deus não mudou a história dessa pessoa. Mas aí o pastor recua um pouquinho, para ver a coisa mais de fora, aí o pastor começa a perceber que mudou a vida da maioria. É meia dúzia que não mudou a vida. Opa, então peraí. Então eu não estou errando. Eu estou pregando a palavra. Mas lembra quando eu comecei na oração? E eu falei dos 4 lugares que 4 sementes caíram na parábola do semeador? Uma caiu em terra boa. A gente tem que saber como está o coração. E se a gente confia, e agora se temos paciência para esperar, porque entre fazer a vontade de Deus, é ela que tem que ser feita, certo? Porque não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então a promessa virá. Agora, vai ser agora? Vai ser amanhã? Daqui a alguns dias? Daqui a algumas semanas? Daqui a alguns anos? Aí eu não sei. Amém, Jesus? Mas fala assim, mas se cumprirá. Irmãos, tudo que Deus te prometeu, se cumprirá. Nada vai cair. Nada. Tudo que Ele te promete, Ele cumpre. Ele não é mentiroso. É o homem que mente, Ele não é. Não é. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir, irmão. Só que a gente quer que seja agora. E de repente Ele quer fazer amanhã. Por quê? Porque Ele percebe que tem que ser amanhã. Ele sabe de todas as coisas. É a gente que acha que tem um controle, e com esse pensamento de ter o controle, a gente então tira o controle da mão dele. Porque ou eu tenho o controle ou ele. A gente vive falando, Deus está no controle, irmão. Deus está no controle, irmã. Mas, quando a coisa não acontece do nosso jeito, a gente fica igual um siri na lata. Igual um galinho garnizé, né? Que gosta de... Né, irmãos? Ué, peraí, ele está no controle ou não está? Porque se ele está no controle e não fez hoje, é porque não era para fazer hoje, ele vai fazer amanhã. E se não era para fazer amanhã, ele vai fazer na outra semana. E se não era para essa semana, ele vai fazer no outro mês. E se não era para outro mês, então ele vai fazer no outro ano. Mas ele prometeu, ele vai cumprir. Ou ele está no controle, ou ele não está. Ele é Deus, irmãos. Ele sabe fazer. Se ele está no controle, deixa ele estar no controle. Não é? A gente fala, eu vou orar aqui, então, pelo meu marido. Deus está no controle. Depois vai atrás, ai, marido, volta para casa. Não vai voltar, e se voltar, vai continuar igual. Deus não está no controle na vida dessa mulher que faz isso com o marido, que está com a cabeça virada aí. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Mas tem homem que faz a mesma coisa também. Tem que parar com isso de ficar pegando no pé das mulheres. Tem que pegar no pé dos homens também, né, irmão? Não, porque tem homem que também, vou te contar, irmão. Misericórdia. É enjoado que só, né? Pastor, minha esposa, pastor, eu não posso perder ela. Eu vou me matar. É se matar, tirar a vida, perder a vida. Ir lá para a mão do capiroto lá no inferno, porque tirou a própria vida. Deixa ela, irmão. Busca Deus. Deixa Deus no controle. Se Deus estiver no controle, você vai mudar. Ela não saiu de casa à toa, não aconteceu isso à toa. Tem coisa errada no casamento. O casamento não, já que eu estou dando exemplo de casamento, então vou continuar, né? Um casamento não acaba da noite para o dia. O amor não esfria da noite para o dia. As coisas vão acontecendo. E a gente não confia em Deus, confia na gente mesmo. Aí acho que levar uma rosinha vai resolver. Acho que se preparar um jantar à luz de vela vai resolver. São momentos especiais, tudo bem.
Mas isso só não resolve. Isso só não resolve. Ainda mais se você der a rosa hoje e amanhã deu espinho, quer dizer. E o que adiantou dar a rosa hoje se amanhã você dá espinho? Então, quando a coisa pega, você dá a rosa. Quando a coisa ameniza, fica tranquilo, você mete espinho. Você está de brincadeira. Amém, Jesus? Confie em Deus. Essa confiança ela tem que aumentar. Essa paciência também tem que ter. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus e Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Mas nem sempre o meu tempo vai estar alinhado ao tempo de Deus. Não, nem sempre isso acontece. Tem coisas que acontecem imediatamente. Na hora. Deus falou, pá, pum, pum, aconteceu. Glória a Deus, é muito bom quando acontece isso. Mas tem coisas que Deus, pá, fala. E você fica, hã? Aí começa a ver aqueles grilinhos na cabeça. Cri, 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 cri. Cadê? Mas Deus falou. Mas cadê, pastor? Calma. Ele está no controle. Vai olhar na Bíblia. O Abraão, ele era de família rica. Ele recebe de Deus uma direção e uma promessa de fazer dele uma grande nação. Ele era casado com Sara. Ele sai de casa com 75 anos e ela com 65. 64 para 65. E ela não consegue gerar filho. Mas Deus falou que ele seria uma grande nação. Mas como que eu vou ser uma grande nação se eu não posso gerar? A Sara pensava. Eu sou estéril, eu não consigo gerar. Ela chega a dar a concubina dela lá, para a empregada dela lá, a serviçal dela lá, para poder ser concubina do Abraão, para que ele pudesse gerar filho. Deus deu uma bronca no Abraão. Abraão, foi isso que eu falei. Eu falei que você vai ser uma grande nação, eu vou fazer de vocês. Quanto tempo levou para o Isaac aparecer, o filho da promessa? 25 anos. Tem que ter paciência? Muita. Tem que ter confiança? Tem. E o pior, quando o garoto chega na puberdade dele, Deus fala assim, me dá seu filho como sacrifício. Tem que ter confiança? Demais, irmão. Qualquer um de nós diria assim, isso é do diabo. É o diabo que está falando comigo. Deus me deu, Deus não ia tirar o meu filho. É o diabo, está amarrado, demônio. Está amarrado, está amarrado. Era o que a gente falaria. Todos nós falaríamos isso. Todos nós. Mas o Abraão sabia que era Deus falando. Pegou o garoto, não falou nada com a mãe, para não deixar a mãe desesperada. Preparou tudo e caminho da roça, filho. Foi embora. Chegou perto do monte assim, o garotinho olhou, acho que Isaac deu uma desconfiançazinha nele. Falou, tem coisa errada aqui. O Isaac ficou meio desconfiado. Tem coisa errada aqui. Eu falei, pai, está tudo direitinho, a faca, tudo aqui. Mas não estou vendo o bichinho para a gente sacrificar. Aí o Abraão olhou, meu filho é esperto, cara. Abraão deve ter pensado, meu filho é esperto. Filho, calma, Deus proverá. Subiu, chega lá e nada. Deus não falou nada com Abraão. Aí ele bota o filho lá, nada. Aí prepara o filho. E o filho quieto, irmão. Olha que filho obediente. Que lindo, né, irmão? Tá difícil achar filhos obedientes desse jeito nos dias atuais, né? E ele deitou, e ele amarrou o filho, preparou tudo para sacrificar o filho está lá, olhando para o pai. Eu acho que o Isaac devia estar orando naquela hora ali. Ele está amarrado. Eu quero crescer, quero casar, vou conhecer minha Rebeca, está amarrado. Estou muito novinho ainda para morrer, Jesus, faz alguma coisa. Quando Abraão levanta, aí aquela voz vem, do nada assim, ó, Abraão, não mate seu filho. Está resolvido. O que eu queria saber, se você tem confiança em mim ou não. Agora eu sei, você confia em mim. Se eu estou no controle ou não da sua vida, agora eu sei, você está no controle. Eu estou no controle da sua vida. Vai aparecer pode olhar ali do lado. Olhou, aparece lá um carneirinho lá, um bezerrinho lá, todo
preso, ele pega lá o bichinho e sacrifica o bichinho e volta com seu filho. Deus está no controle? É muito fácil falar que ele está, né? Mas quando ele coloca a gente à prova, é que a gente vê se a gente está no controle, se ele está no controle ou não. Você só vai saber se Deus está no controle da sua vida quando você passar por situação parecida. Situação adversa, situação difícil, situação complicada. Aí você vai saber se Deus está no controle ou não. Porque falta paciência na maioria, falta confiança na maioria. E quando vem a coisa pesada, opa, eu confio, mas deixa eu sair para cá. Para o mal não me acertar. Não é bem assim. Todos nós, no lugar do Abraão, diria que aquela voz que falou, leva seu filho e mata seu filho, sacrifica seu filho para mim, todos nós diríamos que aquilo era a voz do diabo. E não era a voz de Deus. E o Abraão, eu tenho convicção no que eu vou te falar. O Abraão sabia que Deus não ia permitir aquilo. Sabe por quê? Porque o Abraão vinha da família que fazia sacrifícios. A família do Abraão era uma família de sacrifícios, era uma sociedade de sacrifícios, uma cultura de sacrifícios. O Abraão sabia que aquilo não era o caráter do Deus dele. Aquilo era o caráter dos outros deuses que eles serviam lá. E ele falou, não, o meu Deus está me testando, não é possível. Mas ele foi até o extremo. 25 anos para ter aquele garoto. O Isaac aprendeu com o pai. Né? O Isaac chega a 40 anos, o Abraão fala assim, filho, vai lá, servo, vai lá e encontra uma senhora para casar, uma mulher, lá do meu povo, para casar com meu filho Isaac. Não deixa ele casar com essas mulheres cananéias aqui, não, que é tudo idólatra, feiticeira aqui. Não quero ele casando com elas não. Vai lá e busca lá. E o rapaz foi lá buscar uma mulher. Quantos anos Isaac tinha? 40. Tinha 40 anos. Quanto tempo ele orou para Rebeca ter um filho dele? Leia aí Gênesis 25, 21 a 26. Irmãos, eu quero que você entenda que o tempo de Deus nem sempre vai ser o seu tempo. Isso não significa que ele falhou com a promessa dele, porque ele não falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir. É isso que eu quero que você entenda. Vale a pena ser paciente com Deus, porque ele teve muita paciência com a gente. E tem tido paciência com a gente. Graças a Deus que ele tem paciência com a gente. Porque a gente, meu Deus do céu, a gente vacila demais. Não vai dizer que não vacila, não. Perfeitinho. Todos nós vacilamos muito. E ele tem muita misericórdia com a gente, muita graça, muito amor por nós, muita paciência. E agora ele está dizendo, eu também tenho que ter paciência. E colocar tudo realmente no controle de Deus. Eu vou ler o versículo 21, diz assim no 21. 25 que eu falei, né? Capítulo 25. Vamos ler do 19 em diante então. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz. Eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primogênito, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Agora lê aí. Ele casou com quantos anos?
Quando ele gerou, tinha quantos anos? Quantos anos tinha aí, então? 20 anos. Tem que ter paciência ou não? Mas peraí, Deus falou grande nação. Só que o pai esperou 25, o pai do Isaac, para ter ele. A experiência, né? Vai gerando paciência, mais paciência no seu coração, né? A experiência faz isso. Ela gera mais confiança e paciência. Amém, Jesus? Ele viu lá o que aconteceu com o pai. Agora ele vai, irmãos, são 20 anos orando por uma única coisa. Sim, entendeu? E aí vem o Jacó, e do Jacó vem as 12 tribos de Israel. O Jacó que depois vira Israel, por isso as 12 tribos não de Jacó, mas as 12 tribos de Israel. Tem que saber esperar. Tem que confiar e realmente entender que ele está no controle. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ah, mas não foi hoje. Amém. Pensei que seria na semana que vem. Não foi não? Não. Amém. Ele está no controle? Está. Já passou meses, passou, e nada. E aí, tirou ele do controle? Ah, estou quase fazendo isso. Esse é o problema. Anos. Esses dias eu falava do Davi, era um garoto que recebeu uma unção para reinar sobre Israel. Quantos anos ele levou para até poder reinar? 10. Se você for ver na Bíblia, você vai ver que o povo de Deus recebia a promessa e na maioria das vezes a coisa não era imediata. Porque entre cumprir com a vontade de Deus e receber a promessa de Deus, tem um tempo de Deus. Tem coisas que são imediatas, automáticas, acontece na hora. É como acender uma luz, aconteceu. Mas tem coisas que demoram. E Deus sabe, Ele está no controle, Ele sabe por que está demorando. Cabe a você se autoavaliar. Fato é, se você confia na palavra, você está depositando, está investindo em Deus, e se você tem confiança para esperar, e paciência para esperar, esse investimento que você está fazendo, confiando na palavra de Deus, dando o controle da sua vida na mão dele, vai render para você grandes dividendos. Vai ser um rendimento fora do comum, porque o galardão ele é avultado, o prêmio ele é avultado. Tem muita gente na igreja feliz, irmãos. A maioria. A maioria. E não é feliz porque tem carro novo e casa de 3 andares com piscina, não. Você vai ver a pessoa, nem todas elas enriqueceram com Jesus e prosperaram muito com Jesus. Diria até que a maioria delas tem uma vida simples, pacata. Mas vai lá ver. A alegria que é. Aquela paz no coração, aquela certeza, não tem dúvida nenhuma. Se encontrar, eu tive o prazer de conhecer uma vozinha de mais de 100 anos, aqui de Padre Miguel, conhecida de alguns aqui. A avó Jura, eu chamava ela assim, a avó Jura. Tive o prazer de conhecer. Cega. Mas, irmãos, ela morreu com 105, foi 104. 105, né? 105. Ela morreu com 105 anos. Eu ia lá na casa dela, e ela sentada na cadeirinha dela, aí a filha, o pastor está aí, pô. Ah, pastor, senta aqui. Aí sentava. E a gente fazia altos papos lá na sala. E ela ria comigo. Eu sou brincalhão, né? Eu brincava com ela, ficava rindo. Mas uma paz. Uma coisa assim gostosa mesmo. Você não queria sair de perto dela. Não dava vontade de sair de perto dela. Está lá no seu apartamentozinho simples, roupinha simples, cega já, mas lúcida, uma mente, sabe, uma lucidez brilhante assim. Ela lembrava até quando ela começou a levar a filha teimosa para a igreja.
que hoje é uma serva de Deus. Ela contava as histórias dela. Que prazer que eu tive. Esse é o nosso Deus. Vale a pena você confiar e buscar ter paciência para esperar no Senhor. Entre fazer a vontade de Deus e receber a promessa dele, tem um tempo. Moisés levou 40 anos, 40, para pelo menos ver a terra prometida. 40, para pelo menos ver. O José era um garoto quando teve um sonho. Era um garoto. No sonho, ele vê que primeiro umas espigas, a dele, e mais 11 que se prostrava diante da dele. Eram seus irmãos, 11. Eram 12 tribos. E tinha mais uma que era o pai. Outro sonho, ele vai ver as estrelas, lua, estrelas, lua, sol, e as estrelas, eram 11 estrelas, se prostrando diante dele. Até o pai ficou chateado com essa visão dele, esse sonho dele. Quer dizer que até eu, meu filho, vou me prostrar diante de você? Sabe quanto tempo levou para isso acontecer? Eu anotei aqui, 22 anos. Você pode ler depois, eu não vou ler agora, porque já demorei muito. Gênesis 37, versículo 1 a 10, você vai ver. 22 anos depois, o José passou por poucas e boas, foi preso, os irmãos quiseram matá-lo, foi levado como escravo para o Egito, foi caluniado pela mulher do senhor dele, aí ficou lá preso um tempão, aí depois foi para até ser governador do Egito, e levou um tempo ainda, aí casou com uma mulher egípcia, teve 2 filhos, até que teve a oportunidade de ver os irmãos, e ele governando. E quem se prostrou diante dele? Os irmãos. Quem ficou debaixo da autoridade dele? Os irmãos e até o pai. 22 anos aconteceu aquele sonho depois. Ele sonha agora e só vai levar 22 anos para aquele sonho se cumprir. Mas se cumpriu. Fala assim, vai se cumprir. Se foi ele que prometeu, vai se cumprir. Vai. O que eu tenho que ter? Confiança nele, na palavra, nesse livro. Confiança na palavra e o controle da minha vida na mão dele. Não sou eu, é ele. Por mais que você seja capaz, não é você. Nunca tire o controle da mão dele. Não seja impaciente. Busque paciência. Vamos voltar lá em Hebreus, onde nós começamos em Hebreus 10. Eu vou terminar agora. O controle é dele, irmão. A gente às vezes é bem teimosinho, né? Cabeças duras. E o interessante é que a gente é cabeça dura, mas não reconhece não, irmão. A maioria da gente é cabeça dura e não reconhece. A gente fala que ele está no controle da nossa vida, e está no controle da nossa vida, está no controle da nossa vida, e quando a gente é contrariado, pronto, acabou. O mundo cai. Porque não foi do meu jeito. Ele não estava no controle. Ontem eu estava numa reunião ministerial, o nosso pastor, o pastor Michael, pastor do estado, ele falou sobre isso. Ele falou do barco e da tempestade. Jesus estava na proa. A proa é a parte de trás. Então os discípulos estavam na frente no controle do barco, enquanto Jesus dormia lá atrás. E ele falou assim, esse panorama é isso que está errado. Como é que eu vou estar no controle do barco e Jesus lá atrás dormindo? Mas eles permitiram. Jesus brigou com eles? Jesus foi lá e dormiu. Entendeu? Então Jesus entra no barco. Isso é o meu pastor que pregou ontem. Mexeu muito comigo aquela pregação de ontem que ele deu.
Reunião ministerial. Eu também participo de reuniões. Também tenho que receber a palavra. Também sou ovelha. Sou pastor, mas sou ovelha também. Né? E que palavra eu recebi ontem? E um trechozinho da palavra foi essa. Ele entra no barco e fala assim, vocês vão estar onde? Ah, eu estou aqui na frente. O Pedro, o pessoal, não, a gente vai. Pode ir lá para trás dormir, Jesus. Vai descansar lá. Tá. Então eu posso dormir? Pode. Tá bom. Quer ficar no controle? Jesus foi lá para trás para pôr e foi dormir. O que aconteceu? Tempestade. Claro, quem estava no controle era o Pedrão, o Tiagão, o João. E Jesus estava onde? No barco, dormindo. Você acha que Jesus vai brigar com você? Não. Quer fazer o que você quer? O problema é seu, filho. Ele não vai brigar com você, não. Ele não vai obrigar, não. Me dá o controle, me dá o controle, me dá o controle. Isso é a gente quando quer ver filme aí. E a mulher quer ver novela, está amarrado. Mulher de Deus não vê mais novela, só novela da vida real, né, irmão? E mães. Não sei não, tem uns que fizeram uma cara meio estranha aí. Vocês abrem o teu olho que vocês andam vendo na televisão, hein? Vamos voltar aqui, Hebreus 10. Essa mensagem que eu estou falando do pastor Mike, irmãos, isso aí foi só a ponta, um pedacinho. Que mensagem forte ontem que ele deu sobre isso. Aí agora falando de confiança aqui, eu lembrei. De controle eu lembrei. Tem que dar o controle na mão de Jesus, senão a tempestade vem. Mas faz parte, a tempestade faz parte da vida, pode ter certeza disso. Né? Só que com Jesus no controle é diferente. Porque quando ele acordou, ele mandou aquietar o mar. Entendeu? Então, tempestade todo mundo vai passar. Mas se ele estiver no controle, você vai ter vitória. Agora você está no controle, ele está dormindo na sua vida, você vai ter derrota. Vai afundar esse barco. Então, basicamente, era isso que... Só estou lembrando desse trecho aqui pelo que eu estou pregando. Tá? Hebreus 10, então, a gente parou no 36, certo? Porque necessitar de paciência, para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus, então tem que fazer a vontade de Deus. Possais alcançará, então primeiro eu faço a vontade, depois eu alcanço, mas isso significa que vai ser imediato? Pode até ser, mas não significa que vai ser. Tem um espaço, um lapso de tempo. Amém? Fechou aqui? Então tá. Prepara a Nova Bíblia Viva no versículo 37 para mim. No 37 diz assim, prepara, mas não coloca não, só prepara. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Olha aqui para mim. Ele fala de confiança, certo? Depois fala de paciência para fazer a vontade de Deus. Para que esse galardão venha, para que a gente receba o que tem para receber. Então, confiança, paciência. Uma coisa tem que seguir a outra. Eu tenho confiança na palavra, mas tenho que ter paciência para deixar a promessa se cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir. Não tem jeito. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas eu tenho que ter paciência para esperar. Aí agora, a Bíblia fala que daqui a um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então, Deus não tarda. Ele não chega adiantado nem chega atrasado. O tempo de Deus é o tempo certo para você. Esquece. Não fique impaciente. Não fique agora, como eu falei, eu gosto de falar, igual siri na lata. Eu falo siri na lata porque meu pai pescava siri, entendeu? Isso quando a gente ia pescar siri. E ele, às vezes, ele gostava de fazer, ele pegava uma lata e ele colocava para fazer na hora. Ele pegava água salgada, pegava água, sal, essas coisas, e fazia lá, botava um foguinho, fazia na hora, e quando estava pescando, ele já cozinhava o siri ali, já comia o siri ali, pena que ele gostava de uma cachaçinha. Aí ele pegava a casquinha do siri para beber só as cachaçinha. É uma pena, mas ele pescava e pegava, né, e me ensinava a pegar também. Aí o siri na lata fazia aquele barulho, né? E tem gente assim, agitada, irmão, agitado, não tem paciência de esperar. Deus sabe, ele não tardará. Agora preste atenção, não dá para entender, vê se você entende o mesmo que eu, não dá para entender que ele está falando da promessa, ou das promessas, de tudo que ele te prometeu? Dá para entender sim ou não? Sim ou não, pessoal?
Amém? Então ele fala de confiança e de paciência, que é algo necessário, a paciência, para você alcançar aquilo que te prometeu. Tá. Qual é a grande promessa? Salvação, vida eterna. Qual é a maior promessa que ainda não se cumpriu? A volta do nosso Senhor. Eu tenho uma coisa no meu coração, vou te falar. Para mim, todas as outras promessas se cumpriram já. Eu estou olhando para esse mundo, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, todos os continentes, e o que eu vejo acontecendo, eu não consigo achar que ainda falta algum sinal para acontecer. Para mim tudo aconteceu, está tudo aí. A gente está na dispensação de Deus. Eu acho, coisa minha agora, tá? Eu creio que eu estou na dispensação de Deus. A qualquer momento o Pai vai falar: filho, desce e busca a minha igreja. Vai ser um alvoroço nessa terra. Enquanto você está aí, cheio de picuinha, querendo problema com Deus, porque te prometeu prosperidade e você não prosperou, prometeu a saúde e você está doente, e você está esperando as promessas, a maior delas está para se cumprir, e está arriscado você ficar aqui quando ela se cumprir, porque você quer outras promessas, e está de birra com Deus por causa disso, porque não tem paciência para esperar. A grande promessa está para se cumprir, irmãos. E vai ser um alvoroço nessa terra. Um alvoroço, um alvoroço tremendo. Vai ser uma coisa assim surreal. Não dá para você imaginar como é que vai ser essa terra quando Jesus voltar ou depois que ele voltar. Depois que milhões de pessoas desaparecerem desse mundo do nada. E aqueles que eram crentes e conheciam a mensagem da cruz, ficarem de boca aberta dizendo: eu fiquei. Por que eu não acreditei nessa promessa? Eu busquei tanta riqueza, eu busquei tanta casa, eu busquei tanto carro, eu busquei tanto um varão para casar, uma varoa para casar, eu busquei tanto milagre, busquei tanta minha cura. O que adiantou ficar curado agora se eu fiquei aqui na terra? E Jesus levou a igreja. De que adiantou ter saúde? De que adiantou eu ter um carro de 200 e não sei quantos mil reais? De que adiantou ter uma casa de 1 milhão, 2 milhões? De que adiantou ter tudo isso? Agora eu fiquei. A igreja foi. E a grande promessa eu perdi. Eu briguei tanto com Deus pelas promessas. Eu briguei tanto com Deus pela terra prometida. E agora eu fiquei aqui. Olha como esse versículo fica na Nova Bíblia Viva de Portugal. Coloca aí. Vê se não dá um entendimento que eu estou te falando. E sua vinda não será retardada muito mais. Vamos repetir? A sua vinda não será retardada. Irmãos, tenha paciência. Primeiro, confiança. Depois, paciência. Respira fundo. Para de ficar agitado. Para. Tenha paciência. Aquelas promessas que ele te fez para este mundo, ele cumprirá. E se ele tem prometido algo a você, se é ele que prometeu, ele vai cumprir. Mas essa é a grande promessa. Amém, irmãos? Não perca a sua salvação por causa de uns centavos, ou até de uns milhares, por causa de amizades, ou seja lá o que for, ou quem for. Confie em Deus, tenha paciência e entenda que Ele não vai tardar. Quando chegar a hora, Ele vai vir imediatamente. Só que nessa hora, Ele virá como juiz. Não tem mais espaço para salvação. Amém? No outro versículo, você não tem esse impacto todo. Na outra versão, melhor dizendo.
Na outra versão, você não tem esse impacto todo. Porque dá a impressão de que daqui um pouquinho de tempo, o milagre vai acontecer, e você vai ser curado, e você vai prosperar, e você vai ter isso, e você vai ser mais que vencedor. E Deus vai suprir sua necessidade, só um pouquinho de tempo, e Ele vai suprir sua necessidade. Para de chorar, você vai ver só, Ele vai te alegrar. Mas olha aí, o que a gente tem que realmente ter paciência para esperar, e confiança em Deus para esperar. É a vinda dEle, que não tardará. Amém, Jesus? Coloque isso no seu coração, confie em Deus, deixa Ele verdadeiramente ter o controle, verdadeiramente, não é só ficar falando, está no controle, mas demorou. Não, está no controle, está no controle. Fique em paz. Às vezes minha esposa pergunta, como é que eu sou assim? Não, ela não pergunta, ela fala assim, deixa eu lembrar. Ela fala assim, você é uma bênção. Eu amo você. Como é que você tem essa paciência toda? Por que, irmão? Meu alvo é Cristo. Você acha que eu vou brigar por causa de um pneu? Discutir por causa de uma fila? Uma fila de mercado. A pessoa discute e sai no tapa por causa de uma fila de mercado. É muita falta de paciência, é muita falta de confiança, é muita falta de Deus, irmão. E depois quer vir para a igreja no domingo com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço, dizendo que é crente. Vai ficar. Não pense que Jesus está de brincadeira, não. Vai ficar. Não está dardando, não. Ele vai chegar. Para de ser desse jeito. Chega. Vamos orar. Fique de pé. Amém, irmãos? A coisa é séria, irmãos. Confiança e paciência. Confiança e paciência. Vamos colocar isso diante de Deus e vamos colocá-lo no controle, de fato, em nome de Jesus.